Bom dia, semana 4, aula 1, parte 1, estabilidade. Introdução. A estabilidade, ela seria ligada ao princípio da continuidade do vínculo de emprego. Então, ela quer dizer permanência no emprego, permanência na prestação de serviços. A estabilidade, meus amigos, como qualquer regra de direito, ela nunca vai ser absoluta. Vai haver exceções em que, mesmo quando o sujeito trabalhador tem estabilidade, ele pode ser dispensado. Então, seria o caso, por exemplo, da pessoa que tem estabilidade, que tem a permanência no emprego, que não pode ser dispensada, mas que cometeu uma falta grave. Então, pensem comigo, a mulher grávida, ela vai lá e desfere um soco no olho do empregador. Embora ela tenha estabilidade, ela vai ter que ser dispensada por justa causa, tá certo? Então, as faltas graves, elas justificam a dispensa do trabalhador. A estabilidade ela surgiu com a Lei Eloy Chaves, em 1923. Em 1923, para quem era ferroviário, o sistema previdenciário adotou lá uma estabilidade. E depois disso, passou por analogia para vários outros tipos de trabalhadores. Tá certo? Pois bem, a denominação aí, número 2 já da apostila, significa permanência no emprego, já falei isso. E as estabilidades, a diferença de estabilidade para garantia do emprego. Olha, a estabilidade provisória, também chamada de estabilidade relativa, também chamada para alguns de garantia provisória no emprego. Essas estabilidades elas estão ligadas a uma condição pessoal do trabalhador. Então, quando o trabalhador atinge uma condição especial, exemplo, a mulher fica grávida, o trabalhador se acidenta. Nesses casos, quando existe uma condição pessoal, quer dizer que a permanência, essa garantia será por um tempo determinado. Então, se é por um tempo determinado, eu só posso dizer que aí seria uma simples garantia de emprego. Já a outra doutrina fala o seguinte: garantia de emprego quando a condição especial do trabalhador ele atinge e é provisória. E em contrapartida nós teremos a estabilidade. A estabilidade seria para condições permanentes, para quando o trabalhador não precisasse atingir uma condição pessoal e especial, mas sim quando a lei determina. E aí essa permanência seria não de forma temporária, seria de forma definitiva. Como exemplo, nós temos então a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Essa estabilidade é aplicada para os servidores públicos que atingem 3 anos consecutivos no cargo público. Tá certo? Então, essa seria uma forma de estabilidade. Coloquei na apostila. Estabilidades provisórias, elas podem, quando eu falo estabilidade provisórias, também garantia provisória, garantia relativa, elas continuam salvo se houver falta grave, se houver extinção da empresa ou se houver força maior. Nesses 3 casos, eu perderia a estabilidade. Tudo bem? Pois bem. E aí eu coloquei com a diferenciação, que eu já falei, olha, a estabilidade é quando a dispensa depende de prévio conhecimento. Então, todas as estabilidades, elas dependem de prévio conhecimento em juízo, se elas forem estabilidades em que necessite de um inquérito para apuração de falta grave. Então, todo mundo que possui estabilidade deve ser dispensado após o inquérito para apuração de falta grave? Não, nem todas as estabilidades, tá certo? Então, eu já vou aqui listar, aqui, aqueles que não precisam, se cometerem uma falta grave, eles não precisam de um inquérito para serem dispensados. Eles não precisam de reconhecimento em juízo. Então, nós temos a mulher grávida, a gestante. Nós temos o acidentado, aquele que foi afastado por acidente. E nós temos aquele que fez parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Esses 3, embora eles tenham a permanência no emprego garantida de forma provisória, então eles têm garantia de emprego provisória, porque essa condição passa, o acidentado não vai ficar lá o resto da vida acidentado, porque ele um dia vai ter que se aposentar se ele não se reabilitar. O cipeiro, ele tem a estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o final do seu mandato,
E a mulher grávida, ela não fica também grávida o resto da vida, né? Então ela vai ter estabilidade, o acidentado vai ter estabilidade e o cipeiro vai ter estabilidade enquanto houver essas condições especiais aí. E eles não têm necessariamente que serem dispensados, eles não devem ser dispensados apenas se o juiz assim o declarar. Se o empregador achar que a gestante cometeu uma falta, então simplesmente o empregador pode fazer essa dispensa. A dispensa é imediata, não precisa passar por qualquer tipo de procedimento. Tudo bem? Da mesma forma, cipeiro e acidentado cometeu falta grave, eu não preciso, a priori, ajuizar uma ação sobre inquérito para ação de falta grave para depois dispensá-los. A dispensa pode ser imediata. Então, alguns da doutrina entendem o seguinte, que eu só posso usar a palavra garantia de emprego para quem tem uma garantia provisória, tá certo? E vou utilizar a palavra estabilidade para quem tem uma estabilidade definitiva. Então, voltemos lá, fazer um quadro. Garantia provisória de emprego. A permanência não depende de... A falta de permanência, a perda da permanência não depende de reconhecimento em juízo. Estabilidade necessita de reconhecimento em juízo. Tá certo? Professor, então cite, por favor, aí as garantias provisórias de emprego. Gestante, cipeiro, acidentado. Cite para mim algumas estabilidades que são definitivas. Eu tenho lá a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal e eu tenho também a estabilidade decenal daqueles que antes de 1988 eles deveriam eles poderiam atingir 10 anos de empresa e depois que atingissem os 10 anos de empresa, eles não poderiam ser dispensados. Tá certo? Só poderiam ser dispensados se recebessem uma indenização. Pois bem, já falei então da permanência sem direito de dispensa sem justa causa ou arbitrária. Né? Então, a pessoa que tem esse direito à permanência não pode sofrer uma dispensa sem justa causa, não pode receber uma dispensa arbitrária. Se houver uma dispensa, tem que ser por falta grave ou por motivos técnicos ou econômicos, por exemplo, aí nesses casos aí de pandemia. Então, eu tenho uma empresa aí com 10 empregados, esses 10 empregados têm 4 gestantes. Eu vou poder dispensar sem justa causa, porque a empresa agora está sem atividade alguma, certo? Sem entrar lá na forma da medida provisória que trata agora dessa pandemia. Tudo bem? Fontes formais do direito de estabilidade. Essa estabilidade ela pode ser criada tanto pela lei, como então acontece com a súmula 244 do TST, com o artigo 10 do ADCT da Constituição Federal lá, que trata da estabilidade da gestante, do cipeiro, inciso 2º, alíneas A e B. Ou pode ser também criado por acordo ou convenções coletivos de trabalho. O acordo ou convenção, eles podem então firmar lá que existiu uma estabilidade. Querem ver mais uma estabilidade que pode ser criada? A pessoa perde se aposentar, eu posso falar que faltando 2 anos para se aposentar, eu não vou dispensá-las por qualquer motivo. Compreendidos? Nas aulas, nas dúvidas, vocês podem falar se a aula está muito rápida, a gente pode ir mais devagar um pouco, tudo bem? Mas como essa turma é excepcional, essa turma ela pega de forma rápida aí a matéria, embora tenha alguns aí de Conceição da Barra, de Pinheiros, de Montanha, de Braço do Rio. Tá bom? Pois bem, vamos então agora passar para as estabilidades. Quais são as estabilidades que nós temos atualmente? Então, estabilidade como forma de permanecer no emprego, sem poder ser dispensado, sem justa causa, certo? Salvo se for por falta grave, por extinção da empresa, força maior, e outro motivo que eu coloquei aqui também, isso mesmo, né? Falta grave, extinção da empresa ou motivos de força maior. Meus amigos, estabilidade por tempo de serviço. Essa estabilidade por tempo de serviço, ela não existe mais. Desde 1967, nós tivemos a faculdade de o empregado escolher entre ser
estável decenal, que seria por tempo de serviço, quando ele atingisse 10 anos de atividade prestada à mesma empresa. Ou, se não quisesse essa estabilidade decenal, ele poderia optar pelo tempo de serviço, né, pelo FGTS. Então, se ele fosse dispensado, ele receberia a indenização que fala que é 1 mês de remuneração para cada ano de serviço, essa é chamada estabilidade decenal, ou então a indenização do FGTS. Então, eram aqueles valores recolhidos lá pelo empregador na conta da Caixa, atualmente unificada. Quando chegou em 1988, o empregado ele não tinha mais possibilidade de escolha. Todo mundo que foi contratado a partir de 1988, simplesmente ele passou a obrigatoriamente seguir o fundo de garantia de tempo de serviço. Não é por tempo de serviço, de tempo de serviço. Tá certo? Lógico, quem continua com a estabilidade decenal, pode haver 1, 2, 3 aí, é por isso que existem ainda na CLT essas normas ligadas à estabilidade decenal, porque esses estáveis ainda são regidos pela CLT. Esses estáveis que eu falo são os estáveis decenais, correto? Então, lá, o artigo 492 da CLT, que falava dessa estabilidade decenal, foi substituído pelo sistema do FGTS, Lei 8.036/90. É uma lei deliciosa de lei. Podem ir lá por curiosidade, tá bom? A súmula 98, que trata sobre isso aí. Agora eu vou falar dentro da estabilidade por tempo de serviço, que não existe mais, só existe para quem é difícil existir, né? Porque desde 1967 ou antes de 1988 só existem para essas pessoas. Depois de 88 não. Então a maioria deve ter se aposentado, ou se não aposentou, está prestes a se aposentar aí. Tudo bem? E então eu vou falar das nuances dentro dessa estabilidade. Então nós temos lá a súmula 98, que fala então que a estabilidade legal ela é renunciada. Se você escolher o sistema do FGTS, você renuncia àquela anterior, que era a estabilidade decenal. Tá certo? Entre 1967 e 1988. Você poderia escolher. Depois de 1988, não tinha possibilidade de escolha. A partir de 88, só vai existir o sistema obrigatório para os seletistas, que é o FGTS. Depois vocês podem ler lá sobre essa estabilidade decenal, os artigos 493 até o artigo 497. Esses artigos, gente, vou repetir, eles não são mais usuais, porque atualmente as pessoas sempre são contratadas com base no FGTS. Tudo bem? Próximo, garantias de emprego. A garantia de emprego, então, ela aí era a verdadeira estabilidade decenal, que eu não utilizo mais, viu? Vocês podem ler também a OJ 399, a orientação jurisprudencial 399, a orientação jurisprudencial 24, tá certo? Que fala sobre serem devidos salários e outras vantagens nesse período aí de estabilidade. Para tirar dúvida, eu vou falar sobre reintegração e readmissão. Tomem cuidado. Na estabilidade, a pessoa ela tem direito à reintegração. Nós veremos depois. Se eu sou dispensado no período da minha estabilidade, então a gestante ela é dispensada hoje e ela tem 3 meses de gravidez, ela é estável da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se lembram? Então, se lembram disso? Então, se ela for dispensada no 5º mês de gravidez e ela mover a ação naquele período que eu expliquei em sala de aula, no período ainda que há estabilidade, ela vai ter direito a ser reintegrada. A reintegração quer dizer que ela vai ter direito a todos os direitos, a todos os salários, a todos os juros, correção, a tudo que a sua categoria recebeu naquele período. Então, pense, ela foi dispensada no dia 13 de abril e foi reintegrada em novembro deste ano. Tá certo? Então, esse período que ela ficou afastada de abril até novembro, ela vai receber tudo. Ela recebe tudo. Conta como tempo de serviço, tem recolhimento de INSS, tem recolhimento de imposto de renda, conta para férias, tá certo?
o empregador vai ter que retificar a sua CTPS, demonstrando que houve cancelamento, então a reintegração volta ao estado quo. Então ela passa a ter todo o direito que ela ficou afastada, ainda que não tenha tido trabalho. Tá certo? E na readmissão? Na readmissão, não. Então pensem, ela foi dispensada dia 13 de abril, normal. Não estou falando de grávida, não. Esquece aquele exemplo. A pessoa foi dispensada no dia 13 de abril, e aí ela foi readmitida em novembro. A partir da readmissão, dia 13 de novembro, o direito dela começa quando? A partir do dia 13 de novembro. Eu não tenho nada que voltar ao tempo passado. Acontece readmissão com quem é a pessoa anistiada. Os mais velhos vão lembrar. Os anistiados, eles são readmitidos, não são reintegrados. Então, quando eles são readmitidos, eles começam o contrato novo. Se eles foram readmitidos depois de 20 anos, então existia uma política lá de Collor de Mello que acabou com as autarquias e dispensou todo mundo e descobriu que isso aí era perseguição política. Essas pessoas que neste ano de 2020 forem voltarem para o seu emprego, elas serão readmitidas, elas não vão receber 20 anos de trabalho anteriores, elas serão readmitidas. Vão começar a valer o seu contrato a partir da data que elas entraram novamente. Então tomem cuidado, todas as vezes que houver reintegração, vai haver reintegração somente se houver ainda o período de estabilidade e além disso, elas vão receber todo o período anterior. Reintegração só vai existir, então, quando houver esses casos de estabilidade. Mas tomem cuidado, vou chamar aqui a cereja do bolo, pedra de toque. Professor, só pode ser reintegrado quem obter estabilidade, quem tiver reconhecidamente em juízo com estabilidade? Não, gente. Não liguem a palavra estabilidade à reintegração. Vou dar um exemplo aqui de quem vai ser reintegrado, ainda que não tenha estabilidade. Pela súmula 443, se não for a 443, é a 444. Fala sobre doenças infecto-contagiosas e dispensas por discriminação. Então, eu dispensei uma pessoa aqui porque eu entendi que ela era portadora de HIV, ou então ela tinha uma neoplasia maligna, ela tinha câncer, e por isso ela poderia, então, contaminar outras pessoas, e eu dispensei por discriminação. Ou então, posso utilizar também a Lei 9.029 lá, salvo engano, /93, que fala sobre a discriminação também das mulheres. E aí a mulher ajuizou a ação, ou o homem ajuizou a ação até 2 anos e demonstra que foi dispensado por discriminação. Tá certo? Nesse caso, ele tinha alguma estabilidade? Não tinha estabilidade. Mas mesmo assim, vai haver a sua reintegração. Então, reintegração não é só para quem tem estabilidade. Em regra, se a pessoa tem estabilidade, ela sempre será reintegrada se ela foi dispensada e conseguir comprovar que a dispensa foi sem justa causa, sem cometimento de falta grave, sem motivo de extinção da empresa, sem motivo técnico ou econômico. Tá certo? Eu estou aguardando as dúvidas de vocês aí. Vejamos então aí, continuando. Então já falamos da estabilidade por tempo de serviço, que não existe mais, e agora eu vou falar da estabilidade do dirigente sindical. Qual que é a base legal? Artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 543 da CLT, artigo 853 a 855 da CLT, que fala da necessidade obrigatória de dispensa por inquérito para apuração de falta grave. Tá certo? Vocês podem ler também os artigos 515b, 538, parágrafo 1º ao 4º da CLT, artigo 522 e principalmente a súmula 369 da CLT. O dirigente sindical, ele tem estabilidade da confirmação do seu registro à eleição até 1 ano após o final do seu mandato, tá certo? Da confirmação do registro, vou corrigir o que eu falei, da confirmação do registro e, se eleito, ele e seus suplentes, até 1 ano após o final do seu mandato, que em regra é 1 ano o mandato do dirigente sindical, tá certo?
Próxima aula.